Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve! Olá, olá, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, como eu falo em todos os episódios. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque é muito importante, já que daí o YouTube, né, verifica, vê que o conteúdo é bom e nos ajuda a distribuir ele para mais pessoas. Lembrando que tá rolando um chat aqui embaixo, então você pode descer aqui e conversar com a gente. Bom, seguinte. Não esqueçam também de se conectar conosco através das nossas redes sociais, certo? Gente, no episódio de hoje, que tá muito especial, a gente vai falar, né, dessa nossa cultura ancestral, que é a capoeira. E eu recebo para bater um papo conosco aqui, né? Ele que é mestre de capoeira, com experiência de mais de 55 anos, ministra aulas, palestras e cursos de capoeira, reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, pelo trabalho realizado, mestre de cultura reconhecida pela cidade de São José dos Campos, José Carlos Alberto, o mestre Tinta Forte. Seja muito bem-vindo, mestre. Obrigado pela perspectiva aí do áudio. Estou muito feliz de dar esse depoimento para você. Muito bom, a gente que está muito feliz e honrado de, né, poder conversar contigo e contar um pouco dessa sua trajetória, dessa sua longa trajetória que é tão importante para a gente, né, para a cultura popular, para a cultura regional, nacional, né, enfim. Bom, para compor essa nossa roda digital aqui, conversar com a gente, né? Nós recebemos ela também, que é formada em Direito, professora de capoeira, maculelê, puxada de rede e dança guerreira. São 29 anos de trajetória, representou já o Brasil aí em diversos países como França, Inglaterra, e tem um currículo bem vasto também. Daniela Pinto da Cunha, a mestra Raposa. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, queria agradecer por essa oportunidade para estar contando um pouquinho da minha história também. Que demais, que demais. Gente, para a gente começar, né, aqui do começo, eu queria que vocês falassem, obviamente, sucintamente, porque são ambos, né, têm muito tempo de trajetória já aí representando, né, a capoeira, né, enfim, a cultura popular. Mas eu queria que vocês começassem falando assim, quando que despertou, queria que o mestre começasse nos contando quando que despertou, quando que foi o despertar a paixão aí pela capoeira, como que aconteceu? Se é uma herança já familiar, se teve a ver com o território. Eu li um pouco que você participou de umas aulas, mestre, no CTA, né, nas férias. Conta um pouco pra gente como que aconteceu tudo isso. Então, na verdade, nós íamos passar as colônias de férias do CTA, né, na década de 60. Então, como a gente queria participar, fazer atletismo, boxe, né, qualquer atividade física, nós íamos a pé daqui da Vila Maria até o CTA, passando pela linha velha até lá, mas na realidade a gente ia lá mais para se alimentar, né? E lá tinha lanche, tinha suco, a gente almoçava e voltava à tarde embora, depois no outro dia de manhã de novo, novamente, a gente iria para lá. E aí nessa aí nós começamos a fazer atletismo, fazer um pouco de boxe, e nós conhecemos, depois da temporada de férias, na continuação já assim, ela começava às 8 horas da manhã e até 5 da tarde. Aí saía eu mais um grupo de amigos aqui, meus irmãos também, a gente tomava lanche, né, de manhãzinha,
Aí fazia os treinamentos específicos, depois do lanche a gente descansava e fazia um outro tipo de esporte, era boxe. Aí tinha um professor que dava umas aulas para gente, mas não assim de capoeira treinada, né? Aí, como nós ficamos sabendo, era o Tenente Esdra, ele dava duas aulas para gente por semana, assim, para gente chegava cedinho, para pegar essa aula, ele dava 1 hora de aula, depois ia embora, depois eu ficava ansioso, né, da expectativa da aula da semana bem. Então a gente ia sempre e treinando, chegava lá, fazia todas as atividades físicas, fazia o treinamento e voltava aqui, né, em casa, a gente treinava também. E assim começou a minha trajetória de capoeira. Mas quando eu me vi, já estava dentro da capoeira, né? Aí, na, nessa correria do tempo todo, aí eu perdi uns amigos, né? Depois do colégio, aí tinha o professor Walter, o grandalhão, jogava basquete. Então, eles faziam os treinamentos com a gente também. Era comigo, com o Pierre, o Aristão e Paulo. Mas só que ele fazia treinamento de basquete, handebol, a gente jogava handebol também. Aí a gente fazia os treinamentos de capoeira específicos, assim, para a gente dar umas trombadas, né, nas pessoas, para a gente poder ganhar as competições de handebol. E assim, quando eu me vi dentro da capoeira, já era tarde, já estava integrado já com isso comigo, já abandonei o atletismo, futebol, handebol, aí só fiquei mesmo só com a capoeira, enquanto os outros foram para fazer mecânica, né, fazer outras coisas. Aí só ficou eu mesmo na capoeira. Caramba! Que demais! Isso em que ano, mais ou menos, mestre? Eu treinei de 67 até 68, 69, mais ou menos. Depois, o Tenentesa disse que ia ter abriu uma academia aqui em São José dos Campos, mas só que a gente não tinha dinheiro para pagar. A gente treinava aqui, né, no terreiro. Aqui a gente tinha samba, tinha forró, tinha jogo, tinha tudo aqui, né? A gente fazia, meus pais faziam. Eu treinava junto com a minha mãe, com a minha irmã, com meus irmãos e com meus amigos aqui no terreiro. Aí, quando eu conheci a capoeira assim, foi em 68, que ele falou que ia vir um grupo de capoeira de São Paulo para fazer a apresentação na época das ASA, Semana da Asa, aqui em São José, no CTA. Aí eu fiquei na expectativa de ficar ligado desse dia, né? Onde eu conheci o mestre Suassuna, o pessoal todo que veio fazer a apresentação da capoeira, aí me apaixonei redondamente pela capoeira, nunca mais saí, foi minha vida, minha profissão, o meu eu na capoeira. Que incrível, uma vida inteira dedicada à capoeira, né? Que demais. Muito obrigada por isso, né? Eu acho que capoeira ela transforma, né? Acredito muito assim na cultura, né, como um meio de transformação social, humana, né? Transforma a nossa vida e a vida é automaticamente das pessoas que estão à nossa volta também, né? E a gente sabe que nesse processo a gente acaba, né, quando a gente se envolve com a cultura, seja ela qual for, né, a gente acaba ganhando muito, mas também deixando muitas coisas de lado, né? Deixando de viver várias coisas para estar presente aí nesse mundo e nesse sonho, né? Realizando esse sonho que, enfim, que é o da arte, que é o da cultura. E Dani, e você, mestra Raposa, conta pra gente quando que começou essa paixão, né? Se teve a ver com território, se teve a ver com herança familiar, quando que teve esse despertar para capoeira? Até porque hoje é mais comum, mas há 30 anos atrás a gente sabe que mulheres, por exemplo, eram muito mais difícil estarem inseridas nesse universo da capoeira, né? Como que foi para você? Eu sempre gostei de lutas, né? Só que a minha mãe colocava no balé, na natação e nunca em alguma luta. Eu queria fazer na época karatê e comprava revistinha de Bruce Lee, era apaixonada por luta, mas meus pais não queriam, né? Aí quando eu descobri a capoeira, eu vi uma apresentação na minha escola, né? Estudava numa escola municipal aqui em São José.
E nessa apresentação de capoeira despertou aquela vontade, né? Eu vi aqueles golpes, achei maravilhoso. Achava que era uma dança, não entendia direito, né, o que era. E achei bonito, mas isso passou um tempo. E depois uma prima minha começou a treinar capoeira. Aí eu fiquei sabendo que aqui no Centro Esportivo João do Pulo, aqui em São José dos Campos, tinha capoeira e que não precisava pagar uma mensalidade, né? Era pela prefeitura. E como a minha mãe não ia pagar se eu quisesse fazer uma luta, então aí eu escrevi e comecei a treinar capoeira. Aí, desde o primeiro dia que eu comecei a treinar, eu nunca mais parei. E nessa época em que eu iniciei a capoeira, né, que foi em 94, no Centro Esportivo, aqui em São José dos Campos, é, já tinha mulheres. Só que o difícil era a continuidade, manter, né? Muitas entravam, saíam. E desde quando eu iniciei na capoeira, da minha turma que começou comigo, só tem eu. Tem uma amiga que ela vai e volta, tá sempre na capoeira, mas ela não deu continuidade, né? Para estar levando à frente, para dar aula, para estar trabalhando com isso, para estar divulgando a capoeira, né? E desde quando eu comecei com o mestre Zé Carlos, mestre muito forte, né? Do grupo Cordão de Ouro. E desse período eu participei de competições, de apresentações, levei a capoeira. Nós fomos em um grupo, né? Ele levou a gente, foram 6 pessoas para a Europa. Fizemos várias apresentações de maculelê, puxada de rede, samba de roda, de samba, batucada e capoeira, né? E lá as pessoas valorizam bastante, né, nossa cultura aqui. E eu vejo a diferença de quando eu iniciei na capoeira e de hoje em dia, né? Porque eu comecei num centro esportivo e tinha mais ou menos, acho que umas 150 pessoas treinando ao mesmo tempo, né? E por esse período passaram, acho que mais de 1.000 alunos por lá, num período de, acho que 10 anos no Pulo, né? E desde quando eu iniciei, quando eu peguei a minha primeira graduação, né, que é o Cordão Verde, no nosso grupo, a nossa graduação é de acordo com as cores da bandeira do Brasil. Então, quando a gente vê na capoeira o cordão verde, amarelo, azul e branco, são as cores da bandeira, né? Começando de fora para dentro. Então, eu faço meio que uma equiparação ao universo da capoeira. Quando você começa que é cordão verde, é a parte maior da bandeira, né? Que tem aquele monte de pessoas. E vai diminuindo até chegar no branco, que são poucos os que chegam ali, né? Como mestre de capoeira, como professor, instrutor. Mas foi, assim, uma persistência minha, porque a minha família, não tinha ninguém, né, que treinava, mas eu fui descobrir que na inauguração da primeira academia de capoeira aqui de São José dos Campos, o meu avô era vereador na época, ele participou da inauguração da academia, depois Olha, lendo o livro do Tenente Esdras, né, um mestre de capoeira aqui de São José, reconhecido, foi aluno de mestre Pimba, né, ele escreveu um livro e nesse livro tinha escrito lá, eu vi o meu avô que participou da inauguração da academia como vereador, mas como praticante, na minha família, eu fui a primeira. Tá praticando. que incrível. É isso, né? Às vezes o sistema ele engole os nossos sonhos, né? Muita luta mesmo para a gente se manter firme, até porque a gente sabe que a cultura no Brasil, sobretudo a cultura periférica, marginalizada e etc., né? Cultura preta. É muito marginalizada, né? E não tem o apoio que deveria ter, né? Quando você fala que lá fora tem essa valorização, às vezes eu fico pensando, eu tenho vários amigos da capoeira, fiz capoeira por um bom tempo, quando eu era bem mais jovem, né? Minha filha também, quando era adolescente, fazia. E, e, e a gente vê que às vezes essa valorização aqui dentro não é tão grande quanto é lá fora, né? Acho que lá fora às vezes tem uma maior valorização das pessoas aqui. Acho que hoje isso está sendo ressignificado, está mudando um pouco, mas ainda assim a gente vê que falta muita valorização, sobretudo não dos adeptos, né? Mas sobretudo do poder público mesmo, né? Com esses mestres e mestras que entregam suas vidas, né? E que transformam a vida, como eu falei antes de inúmeras pessoas, né? Brasil afora, mundo afora, né?
E eu queria fazer uma pergunta aqui para o mestre. O mestre Ginta Forte foi campeão no campeonato de capoeira no ano de 75 e também ensinou boxe tailandês, foi campeão sul-americano em 76. O que que tem a ver o boxe tailandês com a capoeira, mestre? Como é que foi isso aí? Como é que é essa doideira toda? Essa doideira iniciou como eu treinava todos os dias, para mim não tinha dia nem hora para me treinar. Então eu treinava e um professor de boxe tailandês me viu e acho que gostou de mim e me levou para me defender a academia dele. E eu topei a parada, fui, treinei. Ele passou uma coordenação para mim que eu já tinha quase tudo gravado em mente, né, no corpo. Aí eu fui, graças a Deus, me dei super bem. Estou muito agradecido por essa oportunidade. Eu só não continuei porque a capoeira, para mim, era o meu coração mesmo, sabe? Era a minha Sim, opção de vida. E, e foi muito bom uma competição. Competições de capoeira antes era muito violenta. Se eu entrasse para competir, não tinha essa aí de. Eu vou. Ninguém saia rindo de lá. Eu saia chorando ou nocauteado, né? Era, então é era que se a muito gente for ver violento. também a forma que ela foi criada, foi para se defender, né? Toda uma história, né, mestre? Acho que será que tem um pouco a ver com isso também, essa coisa ancestral, né? Que os pretos precisavam se defender, né? Enfim, acho que tem um pouco a ver, né? Tem até um pouco a ver, mas a gente está se defendendo até hoje, né? Na verdade, né? Na capoeira, entendeu? Então, a Total. trajetória é doída, menina. Em 75, o, procurei um patrocinador aqui na cidade. Olha, eu escrevi não, não, não. Aí eu vi uma loja, era a loja esportiva, né? Aí eu entrei na loja e falei com o senhor lá, o senhor de Mauro, eu lembro o nome dele até hoje. Aí eu falei assim, eu estou numa enrascada, que eu vou participar da competição de capoeira, queria saber se eu podia me patrocinar. Ele abriu a mão assim, um sorriso bem, bem largo, falou para mim: só traga uma medalha para São José, que você vai ser meu primeiro patrocinador, né? Ele ia ser o primeiro personagem que ele ia patrocinar. Menina, nunca mais esqueci isso da minha vida. Aí eu fui lá, ganhei essa competição, briguei, apanhei bastante, mas ganhei, sabe? Aí eu trouxe, a primeira pessoa que eu queria mostrar para ele foi o troféu, a medalha foi para ele. Aí me lembro que Luiz Augusto Baiano, advogado, ele falou assim: você não quer fazer uma entrevista na rádio? Eu falei assim: não, 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 muito obrigado. Eu ignorei essa parte aqui. Eu queria mostrar a minha velocidade de capoeira para esse senhor do Mauro, que foi a pessoa que abriu mão para mim, me patrocinou, me deu a roupa, sunga, deu todo suporte para mim poder participar, sabe? Eu passando 30 anos atrás, eu passei na Rua 15, encontrei com ele na rua, nossa, fomos tomar um café junto. Ele até chorou quando me viu, a gente se abraçamos ali em frente, perto, Que encontrei com lindo. ele perto do Olímpico Catão. Aí foi naquela galeria Rocha, ele tomou um café com ele. Aí eu falei para ele da minha academia, ele ficou tão feliz. Eu fiquei muito mais feliz do que ele de ter encontrado com ele, né? De ter falado para ele que aquilo ali me alavancou a meu dom esportivo, sabe? Aí nunca mais abandonou a capoeira e estou na capoeira até hoje. Já vai fazer 56 anos agora, dia 20 de julho, e na minha capoeira, minha trajetória, estou super feliz. Consegui fazer muita formação de jovem, né? E de alto risco, como professor de capoeira também, como cidadão, então, para mim, muito feliz. Que incrível, né? E é muito interessante o senhor falar sobre isso, porque mostra para as pessoas que estão nos assistindo, né? Enfim, o quanto é importante essa valorização e esse apoio, né? Porque você não sabe, às vezes, né? É um garoto ali e tal que está pedindo, né? Uma oportunidade, um auxílio e que de repente vai virar esse mestre, como foi o seu caso, né? Talvez
se ele não tivesse te auxiliado, será que teria conseguido chegar lá, né? Como que teria sido? Talvez até poderia ter chegado lá e ter feito, mas talvez seria mais difícil, não teria o suporte necessário. Então, como é importante essa oportunidade? O que falta para os jovens de periferia, né? O que falta muito para as pessoas das culturas independentes, né? Que dependem pra caramba, é essa valorização também, né, mestre? Esse apoio, né? É verdade, esse apoio é importante na vida de qualquer adolescente, né? Da criança, mesmo dos adultos, mas a oportunidade para poder mostrar o trabalho, o que pode fazer, né? Com a, com a cultura, com o esporte, sei lá. Eu fico feliz também que a nossa opressão aqui de capoeira aqui na nossa cidade, eu sou fã dele, o delegado era o Dr. João. Ele chegava, acho que ele deve estar com uns 99 anos hoje. Menina, ele vinha aqui e falava para a gente assim: vou dar um minuto para acabar com essa quizumba e meio já passou. Menina, era bem aqui com a viatura, na época era baratinha, uma fusquinha preto e branco, depois uma veraneio, sabe? Ele veio aqui no terreiro, ó, eu vou dar um minuto e meio já passou. Eu já estava na praça ali antiga Praça do Telefone, onde é Galeria Rocha, que sai lá pro banhado. Sim, Só. sim. Aí ele dava um minuto para fazer roda e sumir dali também, roda de capoeira, sabe? Eles sempre, esse delegado, eles, policiais deles, sempre pegavam no nosso pé. Então, eu acho interessante. Eu fiquei sabendo que ele está vivo, ele mora aqui em São José ainda, né? Eu queria encontrar com ele para me dar um abraço, para agradecer que eu vivi, sobrevivi na capoeira, né? Mesmo com aquela junção dele, sabe? Negativo. E teve que aprender a se virar nos 30, né? Nos 30 segundos. Me virei no 30 segundos, manteve a nossa escola de samba desde 68 até agora, não sei por que não tem mais carnaval, mas ele tem fantasia, tem instrumento aqui, eu mexo com isso desde quando me dei por alguém, então eu fico muito feliz, né, de ter todas as pessoas, mesmo com empecilho na vida, eu consegui fazer isso me manter, sabe? Eu queria ainda dar um abraço nele, agradecendo ele pelos conselhos, né? Pelos Como é o conselhos nome dele. dele mesmo? É o doutor João, delegado da São José dos Campos. Doutor João. Se alguém conheceu esse delegado aí, faz esse vídeo chegar até ele, alguém do sindicato, das Eu movimentações. conheci ele. Eu me lembro que ele fez, meu irmão, tinha 9 negros. Nós lavamos aquela delegacia ali da Romaitá, não conseguimos assistir o show do Marquinhos da Vila, nós temos que lavar a delegacia para vir embora para a cidade. Foi a maior farra, entendeu? Então nós lavamos a delegacia inteira, menino, para poder vir embora. Me- Olha, muita história, né, mestre? Não, Nossa, isso é muito. mesmo que aconteceu, entendeu? Eu não Caramba. fiquei com raiva, não estou com raiva, aquilo é um aprendizado para a gente, sabe? E Forjou, né? a gente tinha que andar devagar na linha, né? Sabe? Que é isso. Que demais. Obrigada por compartilhar. Nossa. Que às vezes a gente, né, um pouco mais jovem, né, e as gerações que estão vindo agora, né, enfim, às vezes, né, reclama e tal, né? É interessante a gente fazer, ó, vocês não têm ideia do que era fazer cultura naquela época que ter que lavar a delegacia para poder ir embora para casa. É, desse jeito. Ele pegou, numa época ele pegou uns 3 Daltão, Chicoia, fazendo samba e jogando capoeira lá na cidade. Ele veio aqui com todo mundo dentro do camburão falando se eles eram daqui. Aí quando ela abriu o camburão, desceu os 4 alunos aqui, né, para treinar, que eram meus amigos. Eles estão vivos até hoje, eu conto isso para ele hoje, a gente morre de rir. Mas todo Imagina. mundo ele lembra disso, ele não esqueceu, não. Ah, com certeza, é impossível esquecer. E ô Dani, fala pra gente, você é realizadora do projeto A Capoeira do Vale do Paraíba, a Capoeira Viva, acho que pelo Ministério, se eu não me engano, da Cultura, né? Conta pra gente um pouco desse projeto aí, o que que ele representa pra você e qual a importância, né? Esse projeto representa para mim
na verdade, é a minha vida, sabe? É muito importante para mim, para quem participa, quem projeta no meio da cultura, porque a gente vive com tão pouco, né? Que eu tive que aprender a fazer, com toda essa vivência toda, eu tive que aprender a andar, fazer as coisas diferentes, novas e renovar sempre. E aprender todo dia, sabe? Continuar aprendendo. Eu parei de pedir, ficar pedindo as coisas para Fundação Cultural, Prefeitura, para poder fazer um evento de capoeira. Aí eu tive que fazer essa academia para não pedir mais, sabe? A gente pedir patrocínio por aí é tão difícil. Então, as coisas a gente acaba aprendendo a fazer, não por um impulso, pelo aprendizado da vida, sabe? Sim. A vida é tão fácil, se torna tão difícil com as pessoas, né? A vida é assim, o pessoal complica tudo. Então, eu me safei dessa, graças a Deus. Hum. Que bom, mestre. E mestra Raposa, fala pra gente, você também foi uma das realizadoras aí desse projeto A Capoeira do Vale do Paraíba, né? É, E você é uma das ou a primeira mestra de capoeira daqui da cidade de São José dos Campos. Fala um pouco pra gente do que isso representa para você, né? E para nossa cidade também, né? Que eu acho que uma cidade desse tamanho, a gente não ter outras mestras antes, né? Assim, a gente vê que mais uma vez, como você falou, né, essa dificuldade que as mulheres têm em todas as culturas, né, mas na capoeira não seria diferente de permanecer, né? Porque daí vai vir filho, vai vir casamento, às vezes tem essa questão do machismo que é muito impregnado também, né? Que às vezes o cara fala, pô, minha mulher vai ficar na roda ali, pá, com os outros caras. Como que foi para você lidar com tudo isso e o que esse projeto representa, né? E o que representa para você esse título de mestra? A gente nunca imagina que a gente vai ter esse título, né? Você vai conquistando com o tempo. E eu não ingressei na capoeira pensando em tornar mestre de capoeira. Eu queria jogar capoeira. E foi acontecendo, né? Eu fui ficando na capoeira e foi acontecendo. A formatura de professora, instrutora, e comecei a trabalhar com a capoeira. E o trabalho para a mulher na capoeira, né? Geralmente, quando você começa a, a passar a capoeira para frente, para ensinar, aqui, a primeira vez que eu fui contratada, né, para poder trabalhar com capoeira, foi uma escolinha infantil. Então, tem esse preconceito, né, que na escola infantil é a mulher, né? Aí, quando você vai para projeto onde já tem adulto, adolescente, às vezes tem aquilo da pessoa chegar e falar assim, ah, mas é uma mulher que está dando aula aqui. Mas eu consegui vencer isso, porque eu dei aula em várias casas de cultura aqui em São José e tive um trabalho bem reconhecido, né, nas casas de cultura. Eu só não continuei na Fundação Cultural, nas casas de cultura aqui de São José, porque o procedimento, né, para você se manter lá é complicado, porque a capoeira você começa a ensinar um discípulo e aí no outro ano você é enviado para uma outra casa de cultura. Então não mantém aquele trabalho. E às vezes a pessoa, para ter continuidade, igual para a pessoa se tornar uma professora, alguma coisa, ela tem que ser um discípulo. O discípulo que segue, né? Porque ele tem que aprender. Você não começa a faculdade, qualquer curso que você vai fazer, um ano em um lugar, no outro ano você vai fazer em outro lugar, Sim. local, aí cada ano em um local diferente, né? Porque vai mudando as pessoas, o estilo de capoeira que está sendo ensinado naquele local. Então, isso é complicado. Aqui em São José acontece isso, em alguns lugares também, né? Então, é difícil de você manter a pessoa até ela chegar numa formação. Então, é mais fácil você manter isso nos espaços que são igual aqui, é um espaço específico de capoeira. Então, aqui é uma escola de capoeira. Você vai ingressar e você vai ter aquela continuidade, porque a cultura você não vai, Segmento. é um segmento, né? Porque você não vai conseguir
aprender em um ano, né? Sim, Você vai saber o que é capoeira, vai pegar a sua primeira graduação, ou se você não tiver graduação, um ano é pouco tempo. Igual eu falo, hoje em dia vou fazer 30 anos de capoeira e a gente, no meio da capoeira, esses 30 anos parece tão pouco, sabe? Porque é uma grandeza de conhecimento, tem tanta coisa sim. para você conhecer que eu nunca vi nenhum mestre de capoeira, mesmo os que eu tive conhecimento assim com 60, 70 anos, mestres que já faleceram e a vida deles inteira foi dedicada à capoeira, eu nunca vi nenhum falar que sabia tudo. Então, isso é muito. E para a mulher, a gente, né? Você pode ver que o universo feminino na capoeira, ele está bem. Ainda precisa de muito apoio, precisa de muita determinação também das mulheres, né? Quando começa. Mas eu vejo que tá melhorando. As pessoas estão aceitando mais. É, aquela ideia de que a mulher era para ser só na escolinha infantil, né? E quando você está trabalhando com capoeira, você ter um trabalho com criança, e depois, quando ele se torna um adulto, ele quer procurar um mestre homem, né? Porque vê a figura, né, do homem na luta. Então, tem muito isso também. E aqui em São José tem uma mulher, né? Ela se chama Maria Ângela. Ela foi uma das primeiras mulheres no estado de São Paulo a jogar capoeira. Hoje ela não está mais na capoeira, né? Mas acho que ela é psicóloga, mas não deu a continuidade, né? Como professora, ensinando e tudo mais. Tem outras mulheres aqui na cidade, né? Que têm um trabalho legal com capoeira, Sim. mas ainda somos em minoria ainda. Sim, é verdade. Eu vejo muito isso. Eu faço parte de um coletivo, né, o Triluna, e nesse coletivo nós temos aí a Ana Risada, que também é capoeirista, né, e a gente acaba comungando bastante, né? E a gente sempre fala, né, sobre essas questões, né? E quanto é importante esse fomento, né? Dar aula, ensinar. Ela mesmo, né, tem algumas aulas ali no Jongo, né? No ponto do ponto de cultura do Jongo, mistura da raça, né? Enfim, outros lugares. A natureza também já esteve aqui com a gente, que agora tá para Ubatuba, mas enfim. E me fala uma coisa, mestra Raposa. E o direito? Como é que você conseguiu tempo para fazer tanta coisa? Porque na sua bio, inclusive, tem uma porrada de informação lá, um monte de coisa. Como é que você conseguiu aí fazer tanta coisa e continuar permanecendo na capoeira e se dedicando? Porque a gente sabe que para conseguir esse título de mestre, né, é toda uma vida, como você mesmo falou, toda uma dedicação. Fala um pouco pra gente aí como que aconteceu tudo isso. Quando eu entrei na capoeira, eu tinha 16, 17 anos, né? E foi a mesma época em que eu escolhi a minha profissão. Na época eu não sabia nem o que eu queria fazer, né? Mas como eu sempre fui aquela que isso é certo, isso é errado. Isso tem que fazer, isso não pode fazer. Aí eu fui para o direito. E na época eu prestei o vestibular para direito e o mestre Zé Carlos também prestou o vestibular para Ah, direito. Ele já tinha feito um ano, uma época na vida dele, mas não conseguiu terminar por conta de condições financeiras e por conta da capoeira também. E aí depois, quando eu fui prestar o vestibular, ele passou e eu repeti, reprovei. Aí ele fez. Não, você não fez a matrícula, né? Porque ele nem fez a matrícula. E aí eu fui fazer a faculdade em Mogi. E aí eu fiz a universidade, mas foi tudo assim ao mesmo tempo. Eu não imaginava que a capoeira, eu ia ficar tanto tempo assim na capoeira, né? Porque você entra, vou treinar capoeira, mas era aquela coisa da adolescência, né? Na juventude. E fui ficando. E ao mesmo tempo, como eu estudava em Mogi, eu ia todos os dias para Mogi e voltava. Eu ia ouvindo ainda, era aqueles Discman. Discman sim, nada, Walkman. Walkman. não era nem Discman, era fita, toca-fita. Eu ia ouvindo meu Walkman, Walkman. Eu ia ouvindo para Mogi música de capoeira e voltava ouvindo música de capoeira. E final de semana era capoeira. E o direito foi esse. Eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de estudar. Estudar para mim não é prazeroso estudar. Aí eu sempre fui bem na universidade também, tirava nota boa e treinando ao mesmo tempo fazendo. A gente fazia muito show de capoeira, né? A gente fazia muita apresentação de maculelê.
dança Viajava muito. guerreira, viajava demais, todo final de semana viajando num evento de capoeira. E os treinamentos eu ia para a faculdade e até sábado e domingo a gente treinava, porque fazer apresentação de dança é aquele treino, né? Porque é coreografia, então a gente despende bastante tempo. E eu gostava, era uma coisa que eu gostava. E foi acontecendo na minha vida. Aí, quando eu terminei a faculdade, prestei o exame da OAB, passei logo de primeira, porque eu sempre gostei de estudar. E, e aí eu comecei a advogar, ao mesmo tempo trabalhava com capoeira. Até teve um dia que eu estava no meu escritório, né? Eu tinha que sair para dar aula numa escola infantil. Aí eu saí com berimbau, roupa de capoeira, e chegou um cliente, né? Falei assim, queria falar com a doutora Daniela. Eu falei assim, ela acabou de sair, porque eu não conhecia ainda o cliente, né? Mas eu não podia falar que era eu, porque eu estava com roupa de capoeira, berimbau, tudo na mão, não ia passar credibilidade para ele. E eu era muito nova, eu me formei com 22 anos, eu me formei. Caramba, super Então, eu jovem. era muito nova, eu passei na OAB logo de primeira, já montei escritório e fazia um trabalho voluntário na OAB, eu sempre fiz trabalho voluntário, fazia um Legal. atendimento e nesse atendimento eu conheci uma amiga, montava um escritório, aí eu tive escritório por um tempo e ao mesmo tempo a capoeira acontecia, eu deixava de almoçar para treinar. Eu nunca, desde quando eu iniciei na capoeira, eu nunca deixei de treinar. Só Caramba. agora que eu tive que parar por conta de uma cirurgia no joelho, né? Que eu tive que fazer, e foi o único momento na minha vida, assim, que deu uma pausa de treinar, né? Mas De eu treinar, continuo, mas continua no universo, né? continuo no universo, tocando instrumento e fazendo o que eu E posso, viajando no tempo. estudando também, indo em evento. E eu consegui em 2007, eu escrevi isso pela Petrobras, né? Eu consegui um projeto para escrever sobre a capoeira no Vale do Paraíba. Aí eu fiz um mini dossiê sobre a capoeira aqui no Vale do Paraíba. Foi muito difícil essa época encontrar material, porque os acervos estavam sendo digitalizados. Então, muita biblioteca, muito local, era difícil você ter acesso, porque estava fechado para fazer essa digitalização. Eu consegui encontrar, porque eu queria ver, por conta da Rota do Café, se aquela época já teve alguma, se já teve capoeira aqui por esse espaço, antes da gente ver a capoeira agora de academia, né? A Sim. academia em espaço fechado. E foi bem difícil esse trabalho, porque eu tive que ler vários processos criminais. Eu sou pós-graduada também em criminologia e segurança pública. A minha pós-graduação eu queria fazer o trabalho sobre de crime a patrimônio cultural, porque a capoeira já foi crime. Criminalizado. Uhum. E o meu orientador falou que isso não era um tema relevante para o direito. Aí quebrou, que ela já tinha, sabe, muito material e era uma coisa que o coração, assim, sabe, é uma coisa muito importante para mim. Mas aí quebrou, aí eu acabei fazendo sobre política de drogas, né? E depois disso também fiz um curso de especialização em lutas, né? Que não era só a capoeira, eu vi o universo das lutas. Foi na pandemia, foi uma especialização pela Faculdade do Piauí, na Faculdade Federal no Piauí. Era mais direcionado para o Krav Maga, mas tinha várias lutas, né? E eu era da capoeira. E depois fiz o curso de instrutora de yoga, porque faltava algo que era o autoconhecimento, e no yoga eu encontrei isso. A E pessoa foi não muito para de estudar. foi uma junção muito legal, porque eu lembro que no curso eu tinha que, na finalização do curso, eu tive que dar uma aula de yoga, né, para ver se eu tinha, para concluir o curso, cada pessoa que fez o curso tinha que dar uma aula. E aí eu coloquei a capoeira com yoga. E foi uma aula muito legal, eu gostei Imagina. bastante, mas sempre preservando tanto a tradição do yoga e a tradição da capoeira, Sim, porque eu acredito que a gente tem que manter isso, né? sim. E para não ficar desvirtuando, né? E foi acontecendo as coisas, eu fui estudando e fui mantendo na capoeira e fazendo projeto, e eu ajudo hoje, né? Que é o mestre Zé Carlos, tá forte, eu ajudo ele na É a graduação sobre Bahia. a minha graduação também. Aí aconteceu de eu pegar uma graduação de mestre lá na Bahia em 2016, mestre de primeiro grau.
Agora eu peguei mestre de segundo grau e continuo na capoeira. Que demais, que história incrível que merece realmente ser compartilhada, né? Quero aproveitar e dar um recadinho. A gente está caminhando para os momentos finais, mas eu queria dar um recadinho para vocês que estão do outro lado da telinha. Primeiramente, agradecer vocês, né, por estarem emprestando seu tempo, seus ouvidos para gente aqui. E falar para vocês, vocês já conheciam, né, o mestre Tinta Forte, a mestra Raposa, né? Vocês têm alguma ligação com a capoeira? Já fizeram? Conhece alguém que faz? Conhece algum mestre? Fala pra gente, tá rolando um chat aqui embaixo. E também para vocês não deixarem de acompanhar as redes sociais, né, dos grupos, enfim, né, a que eles pertencem deles. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, tá? A gente vai deixar alguns registros aqui também para vocês conhecerem um pouco mais dessa história linda, né? Tanto do mestre quanto da mestra. E para a gente dar seguimento, eu queria perguntar para vocês, né? é, O que que representa o grupo Cordão de Ouro para você, mestre? Fala um pouco para gente, né, mestre Tinta Forte, assim, o que que representa esse grupo? E também queria que o senhor já emendasse e falasse um pouco para gente sobre o Grêmio Recreativo, né, que é a Escola de Samba Martim Sererê, que é também patrimônio, né, Joséense? Conta um pouco para gente aí desses processos. O Cordão de Ouro também representa, para mim, um conjunto de toda a diversidade da cultura do Brasil, sabe? Não só os comunidades de campo, que eu aprendi muito nesse grupo, tanto nesse grupo como fora. Vários mestres importantes do Brasil, do mundo, eu conheço, sabe? Tanto que morreram, estão vivos, e os melhores mestres de capoeira do Brasil já entrou dentro dessa academia, então estou muito feliz. Então representa para mim assim uma vida que não acaba aqui, não acaba agora, sabe? Para mim tem continuação para vários lugares, várias etnias, várias entidades, sabe? Então, aqui para mim é um centro cultural para o povo, sabe? Porque tudo isso daqui foi feito pela minha ingenuidade mesmo. Eu cansei de pedir, né, como eu falei para você, coisa a prefeitura, Fundação Cultural, e falei assim, ó, sabe uma coisa, eu vou fazer uma academia para mim poder fazer meus eventos de capoeira, para mim poder fazer as festas, onde nós fomos criados fazendo tudo isso, né? Deixar acabar assim. E aqui também, graças a Deus, vieram os melhores sambistas também do Brasil, que vem aqui dessa academia aqui, no José dos Campos, veio Dona Zica, mestre Jamelão, o padrinhar minha escola de samba. Então, minha felicidade é imensa, né? Ter o meu pai, mestre Leopoldina, ele saiu do Rio de Janeiro, está enterrado aqui, né? Aqui em São José dos Campos, melhor, é o último malandro do Rio de Janeiro, sabe? Mestre Leopoldina, a fina flor da malandragem. Você já viu falar isso? Já ouvi falar. Assista esse filme, a fina flor da A fina malandragem. flor da malandragem. É, entendeu? Então, para mim é muito importante. Não sei se é para outras pessoas, né? A gente tem bastante, tem uma identidade bem forte nesse recinto, né? Eu não queria que acabasse assim. A gente pede apoio para vocês. Não sei se você teve aqui essa academia. Tive. Vocês foram nossos anfitriões aí, eu participei aí, né, do encontro GT Mulheres da Cultura, aliás, mandar um beijo para essa coletiva maravilhosa que eu faço parte, Dani também, e vocês foram nossos anfitriões aí, eu tive aí há pouco tempo, recentemente. O que você achou? Ah, incrível! E sabe que eu não conhecia, assim, eu não conhecia, eu fiquei assim, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra Ana, pra risada, né? Que é a capoeirista que eu comentei, e falar: Ana, você não sabe. E aí eu falei com a Dani, falei: quero gravar com vocês, eu preciso mostrar isso aqui, eu preciso que as pessoas vejam. E aí a Dani falou: não, demorou, vamos fazer e tal. Daí eu falei pra Ana: você não sabe que eu vou gravar com o mestre Tinta Forte e Capos. Catânia, eu falei, gente, porque é sobre isso, né? Eu acho que é representatividade. Eu sou joseense, mas embora minha família veio da Bahia,
mas sou joseense, né? Então, assim, tanto pelas minhas origens, né, negra, da Bahia e etc., mas também por eu ser parte dessa cidade, desse território. Então, ter uma academia como né, a que o senhor, né, construiu aí, é um patrimônio, por isso que eu falei, é um patrimônio cultural da cidade, né? Eu acho que é sobre isso, né? E Precisa a ser gente está mais procurando. divulgado. Precisa ser mais divulgado, eu acho. As pessoas precisam Eu saber acho que mais. acho que a pessoa dá uma fechada assim na bolha, sabe? A gente sai da bolha. A gente não adianta espernear, sabe? A gente está esperneando faz muito tempo que não tem recurso para nada, nem para pensar, sabe? Então, eu fico feliz de você ter conhecido e vindo aqui. A casa está sempre aberta. Quando vocês quiserem fazer qualquer coisa, vocês podem falar aqui com a Raposa. A academia já não é só minha, né? Dela também. Aqui tem bastante mão dela, né? Então, quer tocar capoeira lá do Verso da Forte, a academia é só de homem. Mentira, nunca foi. Aí quem comandava tudo isso aqui era minha mãe. Aqui vinha uma pessoa, ela fazia almoço. Se viesse 100 pessoas fazer almoço do mesmo jeito. Sempre foi aqui linhado por uma mulher, por minha mãe, né? Então, não tem para mim, não tem não, porque é coisa de machismo. Eu ignoro isso, não tem isso comigo, sabe? Então, eu fico muito feliz por isso, né? Por essa entrevista que você está fazendo. Mas eu ficaria mais feliz ainda se a gente vai tentar fazer isso aqui de um centro de cultura, sabe? Utilidade pública, um centro de cultura. A gente está brigando. Menina, é tão difícil eu conseguir alguma coisa. Mas nessa cidade é difícil conseguir tudo, né? A gente precisa, acho que talvez alinhar mais as lutas também para a gente se fortalecer, para a gente não ficar brigando sozinho, né? Porque às vezes o que eu percebo é que fica um grupinho brigando aqui, outro grupinho brigando ali, outro grupinho brigando lá, e isso enfraquece um pouco a luta, né? Do que a gente brigar todo mundo junto por um mesmo objetivo, né? Talvez seja não sei, né? Eu aqui com a minha ingenuidade, talvez, né? Enfim, mas como diz meu amigo Júlio Hazek, né? São as utopias que a gente precisa criar para continuar, né? Avançando, né? Então, né, eu estou tentando fazer rápido, que está morrendo quase todo mundo da escola de samba. As baianas mesmo só tem duas vivas. De 50 tem duas vivas. Da diretoria tem. E do início, tem duas pessoas vivas, sabe? Então, tá difícil a coisa. Aí, de repente, vai o tinta forte, com a lenha, aí acabou. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos imortalizar esse negócio aí. Imagina, de jeito nenhum. Nem vamos pensar nisso. Ainda tem muita coisa para construir, né? Acho que é sobre isso, assim, tanto, né, o espaço que é uma referência cultural, mas acho que o senhor também, né, é um patrimônio cultural da nossa cidade.
O pessoal pensa que aqui é só capoeira. Aqui não é só capoeira, não. Aqui tem samba, maculelê, puxada de rede, samba de roda. A gente faz, tem atividade de jongo aqui, né? Outra escultura também, sabe? E a Uhum. gente faz de tudo. Música, aqui a gente faz de tudo. A coletividade aqui não é uma, é várias, né? Só a pessoa se afirmar como participante, aí tudo bem. Que demais. Fica aí o recado para vocês que estão nos assistindo aí, ó. De repente precisa de um espaço para fazer aquele seu projeto bacana lá, já deixa uma verba aí legal e bora, né, conversar com o mestre Tinta Forte, com a mestra Raposa aí também, e de repente unir as forças aí, porque eu acho que, como eu falei antes, né, cultura junto é uma cultura mais fortalecida, né? Gente, nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu queria muito que antes de da gente encerrar, vocês falassem, vocês já falaram um pouco, né? Mas eu queria que vocês falassem, tanto o mestre Ginta Forte quanto a mestra Raposa, falassem um pouco também como que vocês veem esse cenário atual da capoeira, assim, né? Vocês que já estão lá. Vocês que já têm essa ordem cronológica aí, né? Porque estão há muito tempo já, né? Sobretudo o mestre Tinta Forte, mas também a Raposa, né? Fala um pouco para a gente como que vocês enxergam agora e como que nós, né, sociedade civil, podemos auxiliar nesse projeto de repente, fomentar, né, essa arte que é tão necessária e é tão nossa, né, é tão brasileira, é tão importante, né, para as nossas raízes ancestrais, né? Fala aí um pouco para a gente sobre isso. Eu tenho certeza que a participação da raça preta precisa participar mais, né? Porque desde quando tem uma coisa assim que financeira, tem a dificuldade de pagar, não tem dinheiro, tem que correr atrás para trabalhar muito para poder ganhar o ganha-pão do dia a dia. Então isso fica difícil. A única dificuldade, na minha opinião, é essa, sabe? Mas a da capoeira está se abrangendo com no espaço coletivo esportivo agora, né? Tem uma abertura agora, está tendo bastante ranqueamento para capoeira, como é, VMB, sabe? Como o MMA está acontecendo. Então, está acontecendo com capoeira também. Então, tem várias vertentes agora que está se alavancando, né? Abrindo portas. Vamos ver, espero que melhore, né? Pelo poder público, que é muito difícil, mas a gente está aqui, está vivendo esse momento, né? Vamos ver se possa melhorar. Eu vejo atualmente a capoeira como necessária, né? Porque ela abrange a importância mesmo do. Eu sou apaixonada pela capoeira, mas eu vejo que ela abrange tanto a área de esporte, cultura, integralização do ser humano. A gente vê que ela, hoje em dia, ela tem um campo muito grande para a terceira idade. Então, eu vejo ela, assim, na sociedade no geral. Está abrindo muitas portas agora para capoeira como esporte, a luta, né, para que, não a luta minha, mas existe uma luta para que seja um esporte olímpico. A gente não sabe até onde isso seria viável e bom para a capoeira, né? Mas existe também isso. A parte cultural, que eu vejo que é muito importante, porque ela ensina a você ter o respeito pelas pessoas que vieram antes, né? A capoeira tem muito isso, essa hierarquia dentro dela, eu acho uma coisa muito valiosa do ser humano, de você respeitar a ancestralidade, você ter o respeito com o ser humano, ela vê a pessoa como ser humano mesmo, né? Independente de idade. Quando você está numa roda de capoeira, você está jogando com uma criança, depois você está jogando com um adulto, com alguém que tem alguma um especial. O mestre Zé Carlos deu aula há muito tempo no Provisão. Achava incrível o trabalho de você conseguir inserir pessoas cegas 100% e você vê Jogar aquela capoeira. pessoa jogando capoeira, né? Sim. Você mostrar através dos nossos olhos a capoeira. E eu acho muito importante. Eu acredito que ela. Capoeira terapêutica também, né? Você, inclusive, Sim. né, A gente, faz. a gente tem uma formação em capoterapia, gingoterapia, né? Sim. E é uma capoeira adaptada para pessoas de terceira idade. Não só de terceira idade, né? Uma capoeira que às vezes Boa a idade. gente tem uma limitação também.
você não vai deixar de fazer. Ela traz muito as cantigas populares, né? Traz a capoeira tem essa importância também, que lá fora, em outros países, você leva a língua portuguesa e não só a língua, você leva a sua história, porque as músicas Sim. são contando as personalidades do nosso país, a história. Então é muito rica mesmo. É de E fato um patrimônio. eu vejo assim, atualmente, eu só gostaria que tivesse a participação de mais pessoas, né? Uma valorização de que realmente o que ela representa para o nosso país, o que ela representa para o ser humano, E o que representa para nossa cidade, né? Tá aí para a nossa. vocês, né? Que não deixa a gente mentir. É sobre isso, assim. Então, vamos ter esse olhar mais atento, né? Eu confesso que eu também preciso fazer a minha parte. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? De todos nós, assim, todos nós. E que bom que vocês estão aqui, que vocês aceitaram bater esse papo, né, com a gente. Eu espero que vocês voltem mais vezes. Espero estar aí mais vezes também, que a gente possa fazer coisas juntos. Eu já tô viajando. Falei, né? Eu canto rap, então já tô viajando, já tô pensando em clipe, já tô pensando, já tô. A mente da artista aqui já tá como? No dia 20 de julho, a gente vai estar realizando o nosso evento aqui também, dia 20 de julho, né, agora É, de 2024. meus 56 anos de capoeira. É, Ai, que demais! E como é que vai ser? Aberto ao público? aberto ao Agora pode público. convidar até o Papa, que ele está convidado. Fechou. Então, gente, seguinte, nós vamos deixar as redes sociais na descrição, como eu falei antes, para vocês tomarem nota, né? Já segue eles lá, porque se esquecer, vai ver lá, né, os posts, depois as coisas e tal, e vai poder saber melhor. E aí a Dani também vai falando pra gente lá no grupo do GT, e a gente vai subindo também nos nossos stories, enfim, nas nossas redes para poder comunicar vocês. Vamos chegar lá, todo mundo junto, para celebrar os 56 anos aí do Mestre Tinta Forte, celebrar a capoeira, né, e celebrar esse patrimônio, né, que é a escola, enfim, né, que é a academia e que, enfim, que é a capoeira joseense também, né? Gente, agradecer vocês, né, demais, Raposa, Mestre Tinta Forte, obrigada por terem aceitado o convite. Fiquem à vontade para fazer as considerações finais. Eu queria agradecer a você, Neide, obrigada pela oportunidade, de estar divulgando também um pouco da nossa história e fazer o convite para as pessoas conhecerem a capoeira, aqueles que nunca tiveram oportunidade. A gente está aqui no centro da cidade e quem quiser vir, venha fazer uma aula para sentir o que é a capoeira. Obrigada. Bom, muito Tá, bom. obrigado, você, dona Meire, e o povo que está assistindo. Eu convido a todos a fazer uma aula aí comigo, pode vir. Aqui eu aceito só 100 pessoas por aula. Ah, adoro. Tá bom? Então, estou convidado. Um beijo no coração de vocês todos. Tá bom? Ai, que demais. Então é isso, gente. Olha lá, ó. O mestre já chamou, recado dado. Então quero ver geral botando o corpinho aí para funcionar. Vai lá fazer uma aula, faz uma aula experimental. Se você curtir, você continua, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Chama eles lá, já faz orçamento, já vê certinho como é que funciona, que vai dar tudo certo. Gente, esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais, da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando pelo Spotify, aqui pelo canal do YouTube, nas redes sociais e não esqueça também de acompanhar as redes sociais, né, dos nossos convidados incríveis, Mestre Tinta Forte, Mestre Raposa, que estão aqui com a gente hoje, né, e que se Deus quiser, vão voltar outras vezes também. E é isso, vejo vocês muito em breve e vejo vocês no próximo episódio também. Beijão, até lá. E pode falar Obrigada. para todo mundo, os seus ouvintes, que tem 100% de desconto aqui, viu? Na Ah! academia, viu? Tá bom? Olha, olha. 30 dias. Tem 30 dias de aula, 100% de desconto. Tá Ó, bom? aí sim, hein, gente? Ó, audiência, corre. É agora ou nunca. Um beijo. Beijão, Inter.